Gravar, né? Esse de gravar. O sentido da palavra cristão, apesar de na língua portuguesa parecer aumentativo, ela tem como propósito apontar para o quê? Para Cristos, para pequenos cristos, ou seja, aqueles que ali estavam, a igreja, na verdade, eles eram o quê? Eles eram a representação daquilo que Cristo falava. Esse era o objetivo da igreja primitiva. Esse sempre foi o objetivo no que tange a ideia, o conceito de adoração. Não é algo que acontece simplesmente num espaço confinado, mas é algo que acontece na vida daquele que serve ao Senhor. E aí nós podemos confrontar isso com o ensino de Jesus em João capítulo 4, versos 7 ao 30, quando fala de Jesus e da mulher samaritana, né? Quando Jesus chega ali para conversar com aquela mulher, a primeira questão que ela coloca é a questão do templo. Bom, a questão cultural a respeito de judeus e samaritanos a gente já sabe. Isso para a gente não é novidade, que os samaritanos eram uma mistura de povos e tal, isso e aquilo. Isso daí a gente não precisa discutir. Mas quando Jesus chega à beira daquele poço e vai falar com aquela mulher fala para Jesus, né? Que os samaritanos diziam que o lugar de adorar era em Samaria e os judeus diziam que era em Jerusalém. E aí as duas palavras que entram nessa conversa são as palavras templo, só que com um sentido duplo, né? Com dois sentidos, que é a palavra hieron, que é o templo físico, o terreno sagrado, o espaço físico, aquele local onde os judeus iam e tal para adorar, ou lugar no qual qualquer cultura, qualquer adorador, qualquer devoto, ele vai à sua localidade ali para adorar. Aquilo ali é chamado de hieron. E tem uma outra palavra também que nós encontramos no Novo Testamento, que é a palavra naós. Essa palavra naós, ela já tem o sentido de templo como o lugar santíssimo, o santo dos santos. E em relação à igreja é usado de forma metafórica com respeito aos cristãos, à nossa vida, certo? Nós que somos o templo. É isso que Jesus, a igreja, os apóstolos vão ensinar com respeito à igreja que surgia. Que o quê? A palavra de Jesus com a mulher samaritana, o que foi que ele disse? Ele disse para ela que os verdadeiros adoradores deveriam adorariam ao Senhor em espírito e em verdade. Existem muitas, como é que nós podemos dizer? Muitas formas de compreender esse em espírito e em verdade. Mas nós precisamos levar em conta o contexto cultural da fala entre Jesus e a samaritana, né? Por quê? Aqui no nosso livro nós temos uma explicação, eu achei assim bastante interessante o ponto de vista do comentarista, no qual ele aponta para quê? Jesus falando com a samaritana, Jesus estava falando com uma mulher que pertencia a um povo que tinha um tipo de adoração. Por quê? Porque os samaritanos eles não aceitavam a totalidade do Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus possuía. Os samaritanos eles aceitavam apenas o Pentateuco. Então, aí o comentarista da nossa lição vai apontar para o fato de que o culto dos samaritanos era um culto defeituoso. Por quê? Porque eles adoravam em espírito. Eles tinham o propósito de adorar assim, adorar a Deus verdadeiramente, de maneira adequada. Mas o que acontece? Não tem como eu adorar a Deus de maneira adequada e verdadeira se eu não tiver o conteúdo, se eu não tiver a informação que vai me dizer como eu devo adorar. Então, falando a respeito disso, não tem como vamos pensar assim, ó, será que existiria a possibilidade de nós hoje sermos verdadeiros adoradores se nós aceitássemos ou utilizássemos apenas o Pentateuco? O que vocês acham? Se nós dirigíssemos a nossa adoração a Deus apenas a partir dos 5 livros de Moisés, seria uma adoração verdadeira? Seria religiosidade. Seria religiosidade, não seria uma adoração verdadeira.
Por quê? Falando de Antigo Testamento, não eram somente os 5 livros de Moisés. Nós temos aí os escritos e temos os profetas. Então, a totalidade da Taná é que direcionava a adoração verdadeira. Apesar... Oi? Com o passar do tempo, perdeu-se o propósito da adoração e passou, como o Igor falou, a somente religiosidade, né? Sim, mas o que eu quero enfatizar aqui nesse ponto é que, assim, ó, o que Jesus estava falando para ela? Vocês adoram o que não sabem. Não foi isso que Jesus falou para ela? Sim. Por quê? Porque ela só tinha o Pentateuco. Os samaritanos só aceitavam o Pentateuco. E o resto da palavra? Então não tem como eu exercer uma adoração verdadeira. A minha Até adoração... porque os livros históricos e os livros poéticos são os juízos de Deus e os testemunhos que fortalecem a conhecer a verdade sobre o Deus verdadeiro. Perfeitamente. Então, o que Jesus estava falando? Vocês podem estar adorando em espírito, mas a adoração está incompleta. Aí ele fala no outro ponto, a outra questão, que é o quê? Os judeus, eles adoram em verdade, mas não adoram em espírito. Por quê? Porque eles caíram no formalismo. Os judeus, eles tinham a totalidade da escritura para aquele momento, mas a adoração que eles dirigiam era uma adoração totalmente, era verdadeira no sentido do quê? Só estava no formalismo. Então não tinha espírito. Então, qual é o discurso de Jesus? A adoração verdadeira, a adoração do ponto de vista de Jesus, é a adoração baseada na palavra. Ela tem uma formalidade, tem, mas é uma adoração que também acontece em espírito. Agora, vamos sair da samaritana, dos judeus, e vamos vir para o nosso momento. Como é que nós temos que adorar o Senhor hoje? Só com o Antigo Testamento? Também não dá. Nós vamos adorar em espírito, mas não vai ser em verdade. Por quê? Porque a verdade é a totalidade da palavra. Se nós formos adorar somente com base no Antigo Testamento, nós vamos ter que rasgar a carta aos Gálatas, vamos ter que rasgar a carta aos Hebreus, vamos ter que rasgar a maior parte do Novo Testamento. E aí a adoração fica deficiente. Não é uma adoração do ponto de vista de Jesus. Então, o ensino de Jesus, por quê? Porque os judeus, no entendimento deles, o único lugar que se podia adorar era no Templo de Jerusalém. Está errado. Deus ele não estava confinado no templo. Apesar de se manifestar no templo, ele não estava confinado ao templo. Eu entendo um pouco assim, que Deus poderia se manifestar no templo, assim como ele se manifestava no jardim com Adão, mas ele tinha a liberdade e a dimensão para encher toda a terra. Mas ele escolhia aquele lugar por conta do povo. Mas não quer dizer que ele está confinado ali. Então é que nem está no livro. Ó. O que conta não é onde se deve adorar, mas a atitude do coração e da mente. E a obediência à verdade de Deus quanto ao objeto e o método de adoração. Aquilo que nós já falamos nas outras aulas. Não tem como eu adorar a Deus verdadeiramente. É um pensamento equivocado hoje em dia. Não tem como eu adorar a Deus verdadeiramente, porque eu acho que assim vai agradar a Deus. Não tem o eu acho. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Então, se eu for prestar a minha adoração só com base no meu coração, vai ser uma adoração deficiente. Amém? Amém. Então, vamos lá. Página 51, vamos falar agora. Depois vocês, eu acredito que vocês já devam ter lido, mas aí a continuação do que está no nosso livro é algo que a gente precisa ler, meditar, e a gente não precisa discutir todos esses pontos, tá bom? Então eu vou fazer assim, eu vou pegar os pontos principais, a gente bate um papo, fala a respeito e segue, porque se a gente discutir tudo aquilo que chama atenção, tem muita coisa que chama atenção e a gente não vai conseguir acabar, tá certo?
Vamos falar sobre o louvor e adoração na pós-modernidade. Agora lascou-se. Eita, agora vai, hein? Por quê? Porque, geralmente, quando se fala a respeito de pós-modernidade, se pensa num tempo específico. Nós pensamos num quadro histórico. A partir desse momento, acontece a pós-modernidade. Quando, na verdade, essa ideia de pós-modernidade ela está mais relacionada com uma forma de pensar. É isso que está relacionado com pós-modernidade. Como o próprio nome diz, modernidade já passou, agora vem a pós-modernidade. Qual era o tipo de pensamento que se tinha na modernidade? Bom, na modernidade se pensava a respeito do quê? A idade moderna, avanço, o homem conseguir fazer muitas coisas, isso, aquilo, mas e no modo de pensar? Era algo progressivo, era algo bom, era algo que ia acontecer, que ia fazer a diferença, que ia ter independência do indivíduo em relação às coisas nas quais ele vivia. Aí vem a pós-modernidade. A pós-modernidade ela vem para quê? Para confrontar esse pensamento. Como aquilo que se pensou não aconteceu daquela forma, vem um pensamento que é contraditório, um pensamento diferente do que acontecia antes. Então, o pensamento da pós-modernidade ele vem cheio de pessimismo acentuado daquele otimismo que prometia a modernidade. Então, agora a coisa já não vai acontecer tão bem. Dentro desse pessimismo, vem a ideia de uma independência do indivíduo em relação ao universo místico. Ou seja, o homem não tem mais que depender da questão mística. Falando do místico aqui, eu estou falando do religioso, eu estou falando nesse aspecto. Por quê? Porque eu posso ser tudo e eu não preciso ter ligado a minha questão da religiosidade. Eu posso fazer tudo sem religião, eu posso fazer tudo sem Deus, eu posso ser um cara espiritualista, mas não um camarada religioso. Essa palavra espiritualista, hoje em dia, é muito comum. Você pergunta se a pessoa crê em Deus, ele fala, não, eu sou espiritualista, ou seja, eu creio naquilo que eu acho que existe. Nós voltamos aí quase à época romana, né, nesse pensamento pós-modernista, nessa ideia pós-moderna. Por quê? Porque a ideia da pós-modernidade ela traz uma crise intelectual. As instituições que antes, no período da modernidade, eram instituições sólidas. Vamos comentar a respeito de uma instituição sólida. Por exemplo, a família. A família era uma instituição sólida, falando no período da modernidade. Concordam comigo, sim ou não? Sim. Pastor, no caso essa pós-modernidade, então, ela traz algo que é nocivo para essa questão da adoração, que é o relativismo, né? Totalmente. Tanto é que no nosso próprio livro, texto, no nosso próprio comentário, está escrito que o cristianismo ele não está isento desse processo. Que processo? Da desconstrução das instituições e ideologias que eram basilares. Aquilo que servia como solidez para a sociedade, na pós-modernidade já não existe mais. A família já não tem mais aquele formato que hoje em dia é chamado de família judaico-cristã. Isso não é família, existem outras formas de família. É a questão do relativismo, como você falou. Então, aquilo que estava solidamente construído, ele começa a ser desconstruído. É isso que acontece. A pós-modernidade traz isso. Certo? Tudo bem até aqui? Sim. Então, continuando. O que nós fazemos diante de uma situação dessa? O mundo em que estamos vivendo, o mundo em que o cristianismo habita, não é o mesmo de algumas décadas ou alguns séculos atrás. Isso é indubitável. Ninguém tem dúvida disso. Certo? Então, essa pós-modernidade, ela vem ela traz dentro do seu bojo, dentro do seu envoltório, ela traz a ideia de
de quebra daqueles padrões de pensamento de outrora. Então, falando a respeito da adoração, do louvor, essa parte aqui eu preciso ler com você, na página 51, nos 3 pontos finais do texto lá. Quais são os pontos que podemos destacar dessa ruptura, dessa quebra de pensamento, de padrão de pensamento? Primeiro, vem a desconstrução da ideia de que o louvor e a adoração obedecem a espaços sagrados monopolizadores. É aquilo que Jesus estava falando lá no texto do Evangelho de João, capítulo 4. Para a gente pensar. A ideia de Jesus era o quê? Era sair agora com a igreja, era sair daquele espaço menor, que era o templo, uma adoração localizada, para encher a terra do conhecimento de Deus. Outro pensamento, né? Para nós pensarmos a respeito disso. A descontinuidade da ideia de que louvor e adoração são exclusividade de pessoas com capacidades extraordinárias. Isso é o que Jesus ensinou. Mas nós vamos observar, eu acredito que a gente vai conseguir chegar lá na aula de hoje, que hoje em dia se está voltando para esse pensamento. Hoje em dia está se saindo do louvor congregacional e está se voltando para o ministério de louvor, o grupo de louvor e o ministro, que é o cantor. O culto, ele está deixando de ser algo que é o sacerdócio comum de todos os cristãos, todos participam da liturgia, todos participam do serviço divino ali, quer seja no templo físico, quer seja em qualquer lugar onde a igreja esteja reunida, sai dessa ideia bíblica neotestamentária da totalidade e se volta para o quê? Está começando a se voltar... Está começando, não. Isso já acontece há um tempo. Está voltando para o quê? Para a centralidade de um indivíduo ou de um grupo de pessoas. E aí eu vou pegar as paredes preta com jogo de luz, onde a igreja inteira, ninguém vê a igreja. O foco é totalmente voltado para aquele que está no altar. Quem é o mais importante? Oi? Pastor Alexandre, quer dizer que está retrocedendo. É assim, na verdade, não é em parte, irmão Daniel, é um retrocesso. Só que o que as pessoas não entendem, e muitas delas não conseguem enxergar, é isso que está acontecendo. Eles estão saindo daquilo que é mais amplo e, indiretamente, eles estão fazendo o quê? Eles estão centralizando novamente. A ideia de Jesus é descentralizar. Deus é o foco. Deus é o foco, isso é verdade. Oi. Seria uma forma de antropocentrismo, pastor? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Pode falar, Igor. Aí nós vamos cair diante de um paradoxo. Pode falar. Porque, me corrija se eu estiver errado, os pós-modernistas, para relativizar, eles vão falar que não precisa fazer como a samaritana, cumprir a lei. Mas, sem os rudimentos elencados na Torá, não dá para ter a adoração completa. Sem dúvida. Então, logo, a graça e o temor, eles estão intrinsecamente ligados ao Antigo e o Novo Testamento, que levam ao raciocínio que o senhor está falando, que o centro é Deus. Totalmente. Correto? Até porque, está corretíssimo isso que você está colocando, até porque o propósito da lei nunca foi conduzir o homem à adoração. O propósito da lei era mostrar a situação do homem em relação a Deus. E por essa razão, a lei servia de parâmetro. Para quê? Para que eu não perdesse de vista quem eu sou.
Isso aí. As margens. É isso aí. Por quê? Porque sem a lei é o que a gente está vendo hoje em dia. Sem a lei, o que acontece? O homem dá vazão, dá liberdade àquilo que o coração dele quer fazer. Aí nós vamos chegar naquilo que Paulo fala na carta aos Romanos. Aqueles que rejeitaram, Deus os entregou. E aí o negócio, Deus os entregou. Deus soltou o freio para alguns. Quer fazer? Faz, mas tem consequência. Porque, irmão, a gente precisa entender que quando falamos de graça, não quer dizer que a gente tem que viver sem lei. Isso é verdade. Viver no tempo da graça não é viver sem lei. Não. Pelo contrário, é viver debaixo da lei de Cristo. Aleluia. E também Não tem uma... usa a liberdade para dar ocasião à carne. Exatamente, é o que muitos fazem. É o que muitos fazem. Usam a liberdade para dar vazão à carne, exatamente. Tá certo? Ó, tá quase acabando o tempo dessa aula, já sabe. Acabou, vai lá e clica de novo e a gente já volta na sequência aí, tá certo? Eu acho que a gente está indo bem hoje, estou gostando do negócio. Terceiro ponto que eu quero falar a respeito daquilo que Jesus ensina, em contraponto com o pensamento pós-moderno, tá? É a fragmentação do pensamento míope, ou seja, não enxergo direito de perto, de que o louvor e a adoração obedecem a métodos pré-determinados, que resultarão, tá errado no livro aí, tá? No livro tá resultaram com M, ou seja, obediência a métodos pré-determinados que resultarão em eficácia garantida ou produtividade. O Senhor ele não está preocupado, meu irmão, principalmente com a questão da produtividade. Tem que ter muito, vamos fazer porque tem que ser... Não. O que o Senhor quer é aquilo que ele falou, em espírito e em verdade. Uma adoração real, espontânea, mas verdadeira. Com base no quê? O que é a verdade? A tua palavra é a verdade, ou seja, a palavra de Deus é o parâmetro, é a régua, é o cânon para nos dar a direção. Falar até aqui sim, até aqui não, o que passa disso não dá. Certo? Página 52, continuando. Com isso, nós conseguimos entender o quê? Pelo ensino de Jesus. Que todos os lugares eles são perfeitamente aceitáveis para um relacionamento criativo com Deus. Qualquer lugar, irmão. Por quê? Porque é aquilo que nós falamos, a adoração, ela não está relacionado com o templo. A adoração verdadeira, ela não depende de eu estar somente no templo, num espaço geográfico confinado. Eu só adoro a Deus quando eu estou na igreja. E isso não existe. Esse pensamento é o pensamento judeu, lá atrás. Eu preciso do templo para adorar. Isso vai passar também, podemos até levar a certo ponto, no certo ponto de vista, o pensamento muçulmano. Eu, para adorar, preciso orar.